O novo tarifaço contra o Brasil poderá ser discutido pelos presidentes Lula e Donald Trump, que estão participando na França do encontro do G7, que reúne as maiores economias do mundo. O Brasil está participando como convidado dessa cúpula e, se a reunião acontecer entre os dois, um dos temas, com certeza, deverá ser a ameaça contra o Pix. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o economista e analista de cenário econômico, Vivaldo Lopes. Boa tarde, Vivaldo, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. E boa tarde a todos que nos acompanham. Qual a motivação do governo norte-americano nessa ameaça que é clara contra o Pix? Olha, eu seleciono três grandes motivações que os Estados Unidos têm para fazer o que está fazendo de ameaçar o Pix brasileiro. Primeiro é a aproximação do Brasil com a China e com os BRICS, o que incomoda muito os Estados Unidos, a aproximação que vários países, não é só... Aí é a geopolítica. É geopolítica. Então há uma briga muito conhecida, que são as duas maiores economias do mundo, que é os Estados Unidos e a China. A segunda motivação é interesse comercial. O Pix afetou muito os interesses das duas maiores bandeiras de cartão de crédito do mundo, que são as duas bandeiras maiores dos Estados Unidos, que é a Mastercard e o Visa. Então, a entrada do Pix afetou muito o modelo de negócio de cartões de crédito e de débito. E a segunda motivação, a terceira, que eu entendo que talvez seja a maior, é o próximo passo do Pix. O Pix é uma estrutura pública de fácil operação aqui no Brasil. É um caso de sucesso tecnológico e de um sucesso de meios de pagamento financeiro. Não tem nada parecido no mundo, parecido com o Pix. É gratuito, todos os bancos e meios de pagamento no Brasil aderiram, operam muito bem, 24 horas por dia, 365 dias por ano e gratuitamente. Qual que seria esse próximo passo que mais ameaça fazer? A internacionalização. Por enquanto, o Pix é um fenômeno nacional, mas para ele ir para o México, para a Colômbia, para o Peru, como já estão estudando, ou para os BRICS, ou para a Índia, por exemplo, vira uma grande ameaça geopolítica e comercial dos Estados Unidos. Então, na minha leitura, essas três motivações fizeram com que o governo americano botasse uma faca na garganta do Brasil para frear e ver se cessa. Ele já viu que não pode proibir o Pix de funcionar no Brasil. Aparentemente querem não permitir que o Pix seja um meio de pagamento internacionalizado. Ou seja, de acordo com essa análise do senhor, a garantia talvez que temos é de que o Pix aqui no Brasil não deixará de existir, porque isso dificultaria. Voltaríamos àquelas transações sempre com certa taxação ali, que o brasileiro já se livrou e não gostaria de retroceder, não é verdade? Essa ameaça é real ou o senhor acredita que aqui no Brasil impossível, né? Nenhuma possibilidade, felizmente, do Pix deixar de funcionar no Brasil. O que os Estados Unidos querem, eu já vou repetir, é evitar a expansão dele para o mundo. Sim. E num primeiro momento, se possível, fazer com que o Pix não avance tanto, que o Pix saia do meio público e se torne uma ferramenta privada. Por quê? Porque o Pix hoje foi desenvolvido por funcionários, por técnicos de carreira do Banco Central, foi desenvolvido em 2018, implantado em 2020. É uma estrutura pública e todos os bancos brasileiros aderiram, adequaram suas plataformas ao Pix e ele passou a funcionar super bem, muito, muito bem. Então, o que os Estados Unidos não aceitam? Eles entendem que uma ferramenta como essa não pode ficar na mão do setor público, operado pelo Banco Central. É uma plataforma pública, gratuita e operada por uma instituição pública. A leitura dos americanos é que isso só ficaria bem se estivesse na mão da iniciativa privada. E aí, se o Brasil ousasse passar isso para a iniciativa privada, quem que compraria?
os grandes bancos americanos e as grandes bandeiras de cartão de crédito e débito americano. Não vejo nenhuma possibilidade nem do PIX se virar privado e, portanto, passar a ser cobrado, e nem que o Brasil recue na operação do PIX. Então, me parece que os Estados Unidos querem mais usar isso como uma forma de pressão para obter outros ganhos comerciais. Tipo, os Estados Unidos querem acessar os minerais raros. As terras raras. Terras raras, que o Brasil é a segunda maior potência nessa. Primeiro é a China, com 45 bilhões de toneladas de estoque, conhecido, diagnosticado, e o Brasil é o segundo com 23 milhões. Então, aparentemente é a hora. Eu vou parar de mexer nisso aqui para vocês cederem em outros aspectos, como, por exemplo, o acesso aos minerais raros do Brasil. Outra polêmica que é grande, inclusive, nesse ano eleitoral. O que é que o governo norte-americano pretende, enquadrando as facções criminosas aqui do Brasil como terroristas? Nada. É segurança que eles estão preocupados? Segurança. Os americanos, o presidente americano e os falcões da ultradireita americana não estão nem aí para a segurança nos países latinos, nem nos países sul-americanos e muito menos no Brasil. O que eles querem é ter uma ferramenta comercial poderosa para tensionar e negociar em melhores condições com o Brasil. Porque com a declaração dessas instituições criminosas como terroristas, dá ferramentas legais para os Estados Unidos fazerem qualquer coisa aqui no Brasil. Tipo assim, se vocês inventarem de ir para o lado da China, vai ter problema. Vai ter problema. Ou, por exemplo, fazer como eles fizeram no México. Ao declarar as facções mexicanas terroristas, eles puderam, por exemplo, escolher 3 bancos mexicanos e disseram o seguinte: esses 3 bancos mexicanos não podem operar no mercado financeiro americano, portanto, não opera com nenhum mercado financeiro do mundo, porque esses bancos estão sendo usados para lavar dinheiro do crime lá no México. Imagina, eles poderiam fazer isso com um banco brasileiro. E esse banco brasileiro, aconteceria o que com esse banco brasileiro, ou com alguns bancos brasileiros, se eles usarem essa ferramenta? Determinado banco está sendo usado para lavar dinheiro das facções criminosas. E aí ele pode dizer assim: você não pode operar com cartões de crédito, você não pode operar com o sistema bancário americano, você não pode operar com dólares, você não pode operar com o SWIFT. O SWIFT é um sistema de pagamento mundial das transações de exportações e importações de pagamento entre empresas, entre bancos, desenvolvido e operado pelos Estados Unidos. O que poderia ocorrer? O que ocorreu com os 3 bancos americanos? Quebraram, não aguentaram ser mexicanos, no caso. Mexicanos, porque não conseguiu mais fazer as suas funções. Agora, também existe uma outra interpretação, no sentido de que se as facções elas lavam bilhões, a última operação Carbono Oculto desvelou ali 30 bilhões entre 40 fintechs, ou seja, Faria Lima. E aí também estão presentes em mais de 30 países. Isso acaba deixando de ser um problema nacional, além de ser uma ameaça nacional, né? O senhor concorda que milhões de brasileiros vivem ameaçados pelo crime organizado. E aí essa cooperação não apertaria mais o cerco para essas facções? Porque sabemos que sufocando o dinheiro também elas acabam sufocando, porque há muito tempo deixou de ser só tráfico. Hoje elas operam bilhões em países. Não tem sentido algum, na visão do senhor, então, essa cooperação? Tem sim. Ela tem 2 sentidos. E essa classificação também? Que favorece muito o PCC e o Comando Vermelho. Favorece? Muito. Por quê? O Brasil e os Estados Unidos firmaram acordos para troca de informações e ações conjuntas entre o FBI, o DEA, que é o Departamento de Combate às Drogas dos Estados Unidos, a reguladora, e a Receita Federal Americana. Fizeram acordos com a Receita Federal Brasileira, com o Ministério Público Federal Brasileiro e com a Polícia Federal Brasileira, para trocar informações. Quando é declarado como terrorista, as ações, as cooperações com o FBI, com o DEA e com a Receita Federal saem e passam para si, passam a ser secreta. Então, o FBI, o DEA não pode mais trocar cooperação para perseguir o PCC e o CV com o Brasil.
porque passou a ser uma atribuição exclusiva da presidência dos Estados Unidos e da CIA, que é tudo secreto. A CIA não compartilha informações nem com o FBI, nem com o DEA, nem com a Receita Federal. Então, na minha visão, isso facilita, porque agora o que as trocas de cooperação entre o combate ao crime brasileiro e o americano parou, porque só pode ser conduzido pela CIA. Entendo que tem um fator favorável aí. O que é? É alertar o sistema bancário brasileiro para ter mais cuidado e coibir mais a lavagem de dinheiro do crime, que estava de uma forma dilacerada. Nós temos visto recentemente, uma hora eram fintechs, outra eram redes de distribuição de combustível, outra hora eram meios de pagamento, empresas operadoras de pagamento. Na minha leitura, o que vai produzir de bom resultado, que vai aperfeiçoar e melhorar ainda mais os sistemas de governança dos bancos brasileiros. Que podem ser punidos, né? Caso cooperem com essas facções. Para facções. evitar que eles recebam essa pecha dos Estados Unidos, que são colaboradores do crime, eles vão aperfeiçoar muito o seu sistema de governança para evitar que eles sejam usados para lavar o dinheiro do crime. Para encerrar, uma perguntinha que une economia e política. Na sua avaliação, a Faria Lima torce mais por quem? Por Lula ou por Flávio Bolsonaro? Eu não diria nem pessoas. A Faria Lima sempre foi conservadora e sempre torce para o lado mais à direita, que eles entendem que é mais liberal economicamente. Mas a Faria Lima, no histórico do Brasil, quebrou a cara quando apoiou ostensivamente e financeiramente Fernando Collor de Mello. E deu no que deu. E em 2018 apoiou ostensivamente e financeiramente e empresarialmente o candidato da direita, Bolsonaro, e não entregou os resultados que eles desejavam, tá certo? Mas, sinteticamente e objetivamente, a Faria Lima sempre abraça mais o lado da direita. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada, uma boa tarde. Obrigado pela oportunidade.